Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a redação data da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada a unanimidade. Inicialmente, registrar as boas-vindas ao desembargador Expedito, que retorna após período de férias, e registrar as ausências do desembargador Vigílio e do desembargador Ibanez, em razão de gozo de férias, e a ausência do desembargador Saraiva por motivo de saúde. Vamos aos feitos que temos aqui para a ordem judicial. Nós temos o primeiro mandado de segurança civil 080-307521, 2019. Este é da relatora do desembargador Gilson. A registro de suspeição do desembargador João Rebouças, desembargador Glauber e desembargador Amauri. A inscrição de sustentação oral Dr. Hindenberg Dutra e Dr. Marcelo Cavalcante. Apesar das inscrições, não há previsão para sustentação oral, porque trata-se de embargo de declaração. Nesse caso, eu indagaria ao relator do desembargador Gilson se o processo está em mesa. Está em mesa, sim. Excelência, eu posso suscitar uma questão de ordem e justificar o cabimento da sustentação? Pois não. Não se trata só de embargo de declaração, há um agravo interno, pendente de julgamento também do Estado. Será um julgamento simultâneo de embargos e agravo interno. Pela legislação, quando o agravo interno é interposto contra uma decisão que aprecia o mérito, é cabível a sustentação. E por que eu entendo que foi apreciado o mérito pela decisão agravada? Porque a decisão agravada suspendeu os efeitos do acórdão plenário e suspendeu o núcleo decisório desse acórdão plenário, que fixou que o contrato só valeria por mais 5 meses. A decisão agravada, ao dizer suspendo, ela suspendeu o próprio mérito. Ela atingiu o próprio mérito, porque ela atingiu o núcleo decisório do acordo, a principal determinação. Porque o que se discute nesse contrato é só isso. Quando é que se vai pôr fim a esse contrato? Então, me parece que estamos diante de um agravo interno que discute o mérito da Celema, e me parece que, nesse caso, caberia a sustentação. Aqui na nossa Senhor presidente, anotação tem Senhor apenas presidente, referência aos embargos. senhor presidente, eu sou advogado da parte impetrante e gostaria, exemplo do tratamento dado ao eminente procurador, só de fazer mais uma ponderação, se Vossa Excelência me permitir. Pois não. Sendo o caso de interpretar por não ser possível a sustentação, bom, sendo a hipótese, né, do Tribunal Pleno convergir no sentido de que não é possível a sustentação, eu gostaria de propor que fosse indicado o adiamento desse julgamento por uma razão. Esse processo estava em pauta virtual. O eminente procurador do Estado dirigiu uma petição com um único pedido, que foi o de sustentação oral, e esse processo sai da pauta virtual e vem para a pauta híbrida com essa única finalidade. O que deu a impressão a mim, e acredito que ao ilustre procurador, de que esse pedido de sustentação oral estaria deferido porque não haveria outra razão para esta providência. E isso, de minha parte, me inibiu a distribuição de memoriais, como habitualmente fazemos. E eu acredito que se o julgamento for feito agora, sem a sustentação oral e sem essa providência de distribuição de memoriais, haverá um prejuízo ao meu constituinte. Então, era só essa ponderação que, se porventura prevalecesse essa questão regimental, que haja indicação de adiamento por mais uma semana, apenas para oportunizar a nós e acredito que ao próprio Estado essa manifestação por memoriais. Um esclarecimento do relator, pois não? Presidente, eu fiz o voto
E queria só ler aqui o finalzinho, um período bem pequeno, mínimo. Mas a gente está julgando os embargos ou o agravo? É isso que nesse final é que eu digo isso, Clarice. Eu digo o seguinte: voto pelo conhecimento e rejeição dos presentes embargo e declaração, mantendo o inteiro teor do acordo embargado e, em consequência, cassando os efeitos da decisão ID 81/81/521 e julgando prejudicada a análise do agravo interno já citado. Essa é a conclusão do meu voto, que está escrito aí. Na realidade, o que Vossa Excelência, pelo que eu estou entendendo, está trazendo para julgamento é os embargos, não é isso? Exatamente. Então, para os embargos não cabe, não cabe sustentação Porque oral. foi, no final, dá para entender, no português bem claro, aí que foi definido já. Então, não era caso nem de haver destaque, realmente, sim, na hora. Da minha parte, eu não vejo como possível a presente sustentação oral. Trata-se de embargos e os embargos serão julgados no momento oportuno. Alguém tem alguma colocação a fazer? O pedido de adiamento, não sei se fica prejudicado, o pedido de adiamento fica prejudicado? Sim, porque aí caberia ao relator. E o relator está Pode deixar para fazendo. depois, né? Se for o caso, né? Tá claro, né? Primeiro porque peça de distribuição do memorial não é uma peça obrigatória do processo. Uma outra questão aqui, incidente, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, Pois não. é que essa decisão é de 5 meses, de 2020, prorrogou esse... Talvez até já haja perda de objeto nessa questão aí, não é? Pelo que eu estou lendo aqui, houve essa decisão, a prorrogação da vigência contratual referente à ata de reajuste de preço 2018, se der a partir de 19 de outubro de 2020. Não era bom examinar esse aspecto, então? Da minha parte, eu vejo como não cabível a sustentação oral e os embarques serão julgados no momento dentro da... Vou pedir vistos para examinar essa questão. Pois não. Então, o visto do desembargador Cláudio Santos. Nós temos aqui o seguinte, que é a revisão criminal, mas da relatoria do desembargador Ibanez, que não poderá ser julgado hoje. Ele é o revisor, senhor presidente. Exatamente. Os dois, né? Os dois. Revisor, exatamente, desembargador. Desculpe o lapso. O revisor, desembargador Ibanez, do segundo e do terceiro. Não é isso? O quarto, nós temos o processo de relatoria do desembargador João Rebouças. Não está em mesa, que tenha sido informado. E temos os seguintes, que são conflitos. Conflito de jurisdição. E o pedido de destaque em todos eles era do desembargador Glauber. Foi isso, desembargador, que Vossa Excelência pediu apenas para colocar nessa sessão, isso, em virtude da questão dos precedentes, não era isso? O 5 é o desembargador Ibanez, mas ele já tinha autorizado. Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. No 5? No 5. O sexto. 6 é de minha relatoria. O 6, o desembargador do Lemano tem aí alguma... Eu tenho o 6 e o 7 de minha relatoria. E trago aqui, excelência, se for o caso, a julgarmos algumas considerações. Pois não, pode fazer, desembargador. O 5 e o 6, não é isso? O 5 e o 6. Aliás, o 6 e o 7, desculpa, perdão. Eu peço só a compreensão dos colegas, porque eu trouxe algumas considerações aqui, porque essa questão vem sendo discutida e ela não é tão simples, não é? Tanto que o tribunal está um tanto dividido nessa questão. Mas eu trago algumas considerações aqui que eu peço a compreensão dos colegas para ler algumas considerações que eu distribuí agora. Eu digo o seguinte: tratam-se de feitos destacados para debate pelo desembargador Cláudio Rego, com fundamento na nota técnica número 7 de 2023 do Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, que, a despeito da louvável preocupação com a repetição de processos de massa
e a necessidade de adoção de mecanismos de gestão de processos repetitivos, defende a aplicação do instituto previsto no artigo 55, parágrafo 3º do CPC, que trata da reunião de processos com risco de decisões conflitantes para fixação de prevenção, fora das hipóteses legais e em alargamento de competência não expressamente prevista em lei de processos que envolvem apenas uma mesma parte e que discuta a mesma questão jurídica. Para tanto, entende que as demandas de massa decorrentes de discussões que envolvem, em sua maioria, contratos bancários de adesão, em que resta ao consumidor como única alternativa a discussão judicial de cláusulas abusivas, representam, em verdade, uma espécie de litigância predatória e expressam risco à segurança jurídica. Assim, com base na referida nota técnica, a reiteração de demandas envolvendo as mesmas questões de fundo pode caracterizar a tão combatida litigância predatória ou a atomização de ações que, a bem da verdade, poderiam ser unificadas em um único processo, de modo que a infinidade de demandas repetitivas que vêm sendo ajuizadas perante o Judiciário Potiguar torna-se necessária uma interpretação mais finalística acerca da norma que disciplina a conexão, notadamente com vistas à gestão eficiente dos processos e à prevenção dos riscos de decisões contraditórias ou conflitantes, além do monitoramento de fraudes. Nesse sentido, o voto divergente lançado pelo digno desembargador Glauber Rego nos autos de conflito de competência 080 41 40 12 2023 8 20.000 parte da ideia de que, em situações como a hora analisada, de discussões que envolvem contratos distintos com instituições financeiras distintas, mas que possuem apenas a mesma parte autora e a mesma questão de fundo, implica no reconhecimento da chamada conexão por prejudicialidade ante o risco de decisões conflitantes, o que autoriza a reunião de processos e a alteração da competência com a prevenção do juízo que primeiro conheceu de ações que discutam uma mesma matéria e apenas em relação a um dos polos subjetivos do processo. Eu digo, inicialmente, é preciso esclarecer que, como causa de alteração de competência relativa, a conexão e a continência autorizam a distribuição por dependência ao juízo prevento, nos termos do artigo 286.1 do CPC, ensejando prévia prorrogação de competência ou, se as ações já estiverem em curso, autorizam a reunião de processos para decisão conjunta no juízo prevento, artigo 58 do CPC, salvo se, em um dos feitos, já tiver sido proferida a sentença, artigo 55, parágrafo 1º do CPC. Ademais, é perfeitamente possível, conforme previsão do próprio CPC, a reunião de processos como forma de evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do artigo 55, parágrafo 3º do CPC, ainda que não exista perfeita identidade entre os elementos da demanda na concepção clássica do conceito de conexão. No entanto, é preciso pontuar que, mesmo sob a ótica da concepção materialista da conexão, e considerando a inovação trazida pelo Código de Ritos para a reunião de feitos com risco de decisões conflitantes, para que haja a referida reunião, as relações jurídicas devem ser comuns ou, mesmo não havendo identidade entre causas de pedir e pedido, a relação material analisada em uma ação tenha o condão de interferir diretamente em outra, em razão de um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade estabelecido, o que igualmente não se verifica data vênia. Isto porque a suposta prejudicialidade, verificada pela digna divergência, consistiria na análise de processos que partilham da mesma causa próxima, a saber, nulidade de cláusula de contrato de adesão por violação às mesmas normas de prevenção de proteção ao consumidor, restando desta forma configurada a indigitada hipótese de conexão. Em outras palavras, a prejudicialidade estaria configurada de acordo com a digna divergência e a nota técnica número 7/2023 já referida, na possibilidade de entendimentos distintos decorrentes da análise de questões de direito comuns, no caso, a nulidade de cláusula de contrato de adesão, motivo pelo qual se poderia alterar a competência legalmente prevista
para permitir a prevenção de uma espécie de juízo natural da parte autora, vinculando um único juízo prevento para todas as demais causas que uma determinada parte autora pretender demandar em face de diversas instituições financeiras ou empresas e que tenham por objeto a mesma questão de fundo, a despeito de se tratar de relações jurídicas distintas e sem qualquer relação de prejudicialidade. Isso registre-se com base na preocupação em garantir segurança jurídica e uniformidade das decisões sobre uma mesma questão jurídica. Não passa incólume a este relator a louvável preocupação do Centro de Inteligência deste Poder Judiciário e da divergência suscitada pelo digno desembargador Glauber Rego, no sentido de maximizar o julgamento de casos repetitivos e de evitar não apenas decisões contraditórias e conflitantes, mas também de se evitar possíveis demandas predatórias. No entanto, é preciso dissociar a relação feita entre demandas de massa e demandas predatórias, sobretudo quando se está a analisar nulidade de contrato de adesão, em que resta ao consumidor unicamente a discussão, no âmbito do judiciário, da abusividade a que se sujeita muitas vezes. Ademais, digo em prosseguimento, o instrumento adequado para se garantir a uniformidade pretendida no âmbito deste Tribunal de Justiça e com respeito a um mesmo entendimento sobre a questão de direito discutida, capaz de se garantir de forma plena e efetiva a segurança jurídica que se espera do Judiciário, é o incidente de resolução de demandas repetitivas e não a reunião de processos data vênia em diversos juízos cíveis, com reconhecimento de prevenção pelo fato de uma única parte autora demandar contra mais de uma instituição financeira, questionando a abusividade de cláusulas de contratos bancários. E já caminhando para o fim, eu digo, ora, a única garantia na solução apresentada pela nota técnica e pela digna divergência é que o mesmo julgador adote o mesmo entendimento em relação a uma mesma parte, mas não que os diversos julgadores que receberem demandas da mesma natureza e com a mesma questão de fundo, apliquem o entendimento uniforme que se almeja, fato que somente seria alcançado com fixação de tese vinculante por este Tribunal de Justiça. Ressalte-se a propósito que o princípio da eficiência não pode se sobrepor ao princípio do devido processo legal, criando alterações e prorrogações de competência fora das expressas previsões legais e abrindo caminho para juízos de exceção não albergados pela ordem constitucional. Assim, e aqui ressalto mais uma vez a preocupação do Centro de Inteligência e do digno desembargador Glauber, a questão processual de processos repetitivos que demandam uma uniformização de entendimentos no sentido de se garantir o fiel cumprimento da segurança jurídica, já conta com institutos legalmente adequados para se alcançar tal fim, como são exemplos os incidentes de resolução de demandas repetitivas e que, dentro do sistema de precedentes repetitivos, têm o condão de gerar uniformidade e observância obrigatória. Assim, eu finalmente digo, considerando que inexiste conexão por identidade de elementos, conexão imprópria por acessoriedade, prejudicialidade, reconvenção, homogeneidade, bem como que o risco de decisões conflitantes não será resolvido com a solução apresentada e não vislumbrando data vênia qualquer outra causa pontual que implique na possibilidade de reunião das demandas com todas as vênias a digna divergência, mantenho a minha posição no sentido de não conhecer a conexão indicada. É como voto, Excelência, reforçando o voto já outrora apresentado. E eu agradeço pela compreensão dos colegas, pelo tempo que tomei. Desembargador Glauber, gostaria de fazer alguma consideração, porque a Vossa Excelência no Senhor sistema presidente, postou como divergência do voto. Isso. Eu vou manter a minha divergência, mas parabenizando o relator, o desembargador de Lermando, ele traz aí um argumento bastante pertinente, que é a utilização do IRDR, e que a possibilidade dessa conexão por prejudicialidade, na verdade, poderia esvaziar a utilização desse instituto. E a grande questão é que a conexão por prejudicialidade ela se
se mostra muito na análise dos fatos, né? O IRDR apegado à questão de direito. E também, senhor presidente, o que me preocupava no início é que a posição do tribunal, na verdade, ele esvaziasse a nota técnica, mas não é isso que se mostra no voto do relator e me parece também aqui na compreensão do tribunal. Se estiver errado, me corrija, desembargador Dilemano, mas o caso a caso é que vai definir a utilização ou não dessa nota, desse mecanismo, né, de processual. E só um detalhe é que o artigo 55, parágrafo 3º, a utilização dessa conexão por prejudicialidade, ela visa também a economia de atos processuais, na medida em que a citação ela pode abordar todas aquelas demandas, sendo a parte demandada única, pode também concentrar os atos de instrução processual, pode evitar, eu não sei se é isso o caso, me parece que é um do desembargador João Rebouças, em que há um pedido de inversão do ônus da prova, e são duas varas que vão decidir a respeito. Então, no caso do desembargador João, ou é do desembargador Vivaldo, é um contrato de uma prestação de serviço de uma... que eu não estou anotado aqui, mas que vende passagens aéreas. E aí a mesma pessoa comprou passagem para uma cidade no mês de novembro e na sequência, no mês de janeiro, comprou outra. E ela discute em 2 processos a compra dessas passagens. Então, poderia a reunião dessas demandas facilitar tanto a instrução, como também os atos processuais de citação, como também evitar a possibilidade de decisões contrárias no sentido de deferimento ou não da inversão do ônus da prova. Então, tem também esse sentido a utilização do artigo 55, parágrafo 3º, e também esse direcionamento que é mostrado na nota técnica número 7, inclusive fazendo referência a uma resolução aqui do Tribunal e do CNJ. Mas eu ratifico o meu voto, senhor presidente, e vamos avançar aí no sentido de utilizar o IRDR. Não no caso concreto, né, mas que o tribunal tem já 10 incidentes de resolução de demandas repetitivas já instaurados, que surjam mais. Albert, Não, desembargador. que Vossa Excelência gentilmente nos enviou para exame, já foi publicada naqueles termos? Já. Porque eu fiz aquela consideração informal a respeito de um juiz poder avocar processo um do outro, que é realmente há um certo exagero nessa questão. Porque a avocação ela é muito restrita e tem que ser por autoridade superior em determinados casos. Então eu fiquei, de certa forma, preocupado de criar mais problema do que solução. Não é? Aqui eu não conheço, por exemplo, no tribunal de desembargador, não pode, só um ministro em determinados casos, e do Supremo, me parece, não me lembro bem. Então, se um juiz começar a avocar processo de um outro, vai criar uma balbúrdia e é complicada. Mas é uma consideração que eu fiz naquela oportunidade a Vossa Excelência, e realmente nesses conflitos aqui de competência, nós temos que ver o que é o lado, o objeto dessas questões, se há realmente uma reunião de intenções no sentido de burlar ou de acompanhar uma determinada decisão para beneficiar os seus interesses próprios, seja da parte, seja do advogado. Então, aquela questão que está pendente, inclusive, que é outra questão, do IRDR,
não é, dos honorários dos advogados, aquilo é uma questão que eu não cheguei a uma conclusão ainda. Porque é uma briga de sindicatos por honorários de execuções pessoais ou execuções gerais nos processos de conhecimento, né? Então, a gente decidir aquela questão parece que vai criar mais problema do que solução. Mas era só uma consideração. Perfeito, desembargador Cláudio. Eu observei aquela anotação que Vossa Excelência fez. O sentido ali era de que, reconhecendo os dois processos, as duas demandas já distribuídas e um dos juízos entendendo que tinha a conexão por prejudicialidade, ao invés de suscitar o conflito negativo, ele avocaria, ele chamaria o processo para julgamento. E aí poderia ser instaurado o conflito positivo caso o outro juízo entendesse que ele era permanecia competente e não encaminhasse para o juízo que havia avocado. Mas a palavra, o termo, talvez tenha ficado um pouco inadequado ali na redação. Então, Vossa Excelência reafirma a divergência e mantém, né? Isso. Então, aqui no sistema, já temos registrado a divergência do desembargador Glauber e os demais estão acompanhando o relator. O 8º é da relatoria do desembargador Vivaldo e também foi feito o pedido de destaque. Não sei se Vossa Excelência quer fazer também alguma consideração, desembargador Glauber, ou matéria. Não, senhor presidente, é a mesma situação aqui. Nesse, como no anterior, senhor presidente, não sei se Vossa Excelência fez a referência somente ao meu voto, mas tem também, e deixou registrado, o desembargador Ibanez também. Desembargador Ibanez. Nesse 8º. 8º é Vivaldo. É o desembargador Vivaldo. É o 8º desembargador Vivaldo e o 9º desembargador João Rebouças. Deixe-me ver aqui o desembargador Vivaldo. Quarta e quinta vara da Fazenda Pública. Não trata de... um deles trata do concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Não diz respeito a contrato nem a compra de passagem, não, desembargador Cláudio. Não, esse é o do desembargador Vivaldo. Não? Então era... Senhor presidente, depois do dessa pauta híbrida, podemos trazer um destaque na pauta virtual de dia 7, ok? Era o 7º do desembargador de Lemando, desembargador Vivaldo, desembargador João. É o 7º. Era uma compra de passagem para Florença e a outra para São Paulo. No sistema, no 8º e no 9º, está registrando divergência de Vossa Excelência. A divergência permanece, né? Mesma situação, essa questão da economia dos atos processuais, a possibilidade de decisões divergentes. Então, a utilização, e aqui não havendo a possibilidade de uso do IRDR, a conexão por prejudicialidade seria o mecanismo, a ferramenta processual adequada. Então, já registrados os votos e os demais estão acompanhando o voto do relator, tanto no 8º quanto no 9º. Desculpe, desembargador Cláudio, eu estava prestando atenção naquela hora, não vi direito a... Não, nós estamos votando a pauta híbrida, não é? Nesse aqui são os conflitos que foram pedidos certo. de destaque. Mas da pauta híbrida ou de toda? Porque tem presencial. outros conflitos também na pauta virtual. E na pauta virtual tem o destaque para um processo. Pronto, mas esses A discussão. porque esses destaques, foram 5 destaques apresentados. Esses destaques já tinham sido apresentados há bem mais tempo pelo desembargador Glauber, que na época ele não pôde, ele faltou uma sessão em virtude de um compromisso, teve que viajar, aí ficamos para só julgando agora. Perfeito, senhor presidente. Aí o outro destaque de Vossa Excelência, qual foi? Desembargador Cláudio, o outro destaque do processo, qual era? Vossa Excelência? Senhor presidente, da pauta virtual, o processo 21 da relatoria da desembargadora Lourdes Azevedo é um ADIM e
aqui há uma divergência quanto aos efeitos de iniciativa do desembargador Cornélio Alves. Eu gostaria de registrar que nós temos julgado essas ações como essa tal, efeitos apenas relativamente à legalidade ou legitimidade da percepção dos vencimentos dos funcionários envolvidos. Porque, a se trazer efeito ex nunc, nós estaremos, portanto, ratificando essa legalidade para trás. E o desembargador Cornélio discorda nisso. Além dessa questão pontual, eu destaco que, para votar os efeitos de ADIM, nós precisaríamos do quórum completo do tribunal, porque a modulação ela requer, pela lei de regência das ADIMs, a 9868, no artigo 27, ela requer 2/3 dos votos. Então, nós não poderíamos votar aqui com 10. Temos que, já discutimos isso algumas vezes, desde o outro da sede antiga, que precisaríamos dos 15 desembargadores na votação dos efeitos. Então, eu estou acompanhando na inconstitucionalidade, no mérito da inconstitucionalidade. Mas, quanto aos efeitos, como inclusive está destacado em outra ADIM aqui, de outro município, aqui nesta sessão de hoje, eu vou até verificar qual é, e está se ressalvando a legalidade do recebimento dos vencimentos. E aí sim, nós teríamos que votar essa modulação com o quórum completo, ou votaria, quem está presente esperaria pelos demais que estão de férias ou afastados para votar na modulação de acordo com o artigo 27 da Lei de Regência das ADIMs. Na realidade, não houve destaque para ser colocada numa sessão presente. A sessão de julgamento dessa ADIM, especificamente, ela não está aberta, só vai se encerrar na sexta-feira. Isso. O julgamento ainda não terminou. Se não houver quórum, aí o julgamento não será concluído. Eu estou registrando essa O ressalva. desembargador João Rebouça também fez o registro no voto dele. Foi. Eu estou fazendo essa ressalva porque o tribunal deveria se pronunciar mais uma vez sobre a necessidade do quórum completo para votar a modulação dos efeitos. Sim. Para atender isso, o desembargador Amaury, inclusive, foi que trouxe essa forma de atender essas questões, ressalvando os vencimentos dos funcionários públicos. Numa outra vez, não sei se Vossa Excelência se lembra. Porque não caberia aí, no entendimento, ex nunc, porque nós estaríamos, vamos dizer assim, ratificando, legalizando uma situação que é inconstitucional desde o início, porque é a criação de CAC sem atribuições. Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça, ele tem uma súmula a esse respeito. Não é? O tribunal tem uma súmula a esse respeito, então nós estaríamos desrespeitando a nossa súmula. Então, a ponderação, desembargadora Lourdes. Desembargador Cláudio, me permite somente... Por favor. Porque a preocupação do desembargador Cláudio, claro que procede, mas eu penso que o quórum que deverá ser levado em consideração é o dos votantes na virtual. Exatamente. Só tem 10, Entendeu? tá faltando 10. Isso aí na virtual. Não pode Não, chegar sexta-feira e presente. dar por encerrado se não tiver todos os Se votos. não É essa tiver, questão que eu aí coloco. se faz o destaque para na próxima sessão se Foi tá discutir. feito o destaque. É porque veja-se o seguinte, desembargador Cláudio, tem 10 votos faltantes ainda. Só foram 4 votos. Até protocolados sexta-feira, até o então... Mas por No isso ela momento, tá não. a sessão dela ainda não terminou. Mas eu quero fazer o destaque, porque sexta-feira nós não estamos mais aqui, né? Aí, feriado, inclusive, né? verificada a questão. Por isso que fica colocada a questão. Colocação. Agora, Voltaremos a discutir se eventualmente o quórum não for atingido. Exatamente, é essa colocação que eu aí faço. ficaria na sessão seguinte. Agora, a preocupação da modulação dos efeitos sempre foi com relação à questão daqueles que perceberam os seus rendimentos em boa fé. Porque Perfeitamente. a situação se você entende que pela procedência da ação reconhecendo a inconstitucionalidade, eu acho que não está, pelo menos a meu sentir, nós não estamos avalizando os atos tidos como inconstitucionais. Os efeitos
eram resguardando os efeitos efeitos exatamente daqueles daquela que situação, receberam porque de boa havia o fé. risco Sem dúvida de nenhuma. que Meu pensamento aqueles que receberam de boa fé e sob a égide da lei, desempenharam o seu serviço, Perfeito. poderiam até ser acionados para devolver o que eles receberam. Não, mas a gente sempre ressalva É isso mesmo, isso aí é não me outra parece discussão, que tem eu acho. discussão. A questão, inclusive, é em ações que a gente já Desculpe, discutiu desembargador aqui. Cornélio, mas nunca foi ressaltada essa questão salarial, não. Foi ressaltada Foi, nós temos. Foi, todas elas têm. Sim, é na modulação que eu falo. Agora, inclusive, porque há casos aqui de ADINs, que se a gente apreciar a questão com efeito Sesnunc, implica, inclusive, em não ter eventual improbidade. Já discutimos isso aqui de outras vezes. Eu estou com a memória fraca, mas ainda está. Né? Então fica com destaque para efeito do coro, né? Porque poderíamos até já assentarmos aqui que ao final da sessão, na sexta-feira, virtual, a própria redação poderia fazer a verificação, não havendo, ele já lançaria para a sessão seguinte, a sessão presencial. Chegaria o coro, sabe, Márcio? Não havendo, né? Agora, eu me lembro muito bem que a modulação sempre foi feita Eu sempre defendi isso. Aqui, Esse é o menos, destaque que eu tenho feito. Pela modulação, exatamente preocupado com os efeitos E eu decorrentes também. do não reconhecimento dessa situação com a possibilidade E daqueles é assim que eu tô entendendo. trabalhar e receber de boa fé. Perfeitamente. Inclusive, nós temos consequência disso em julgamento do Supremo. Discuto novamente. Olha aqui, nós temos aqui agora de Saraiva. Eu vou mostrar de Saraiva aqui para o senhor. Esse é o número 16. Julgo procedente do pleito para declarar a constitucionalidade das leis tais, governador de Serra Rosada, sem modulação dos efeitos, preservando, contudo, o direito à percepção do salário referente ao período trabalhado. Supremo Tribunal Federal, tema 916, além da nossa súmula. Isso é que a gente tem votado e está sendo atendido aqui pelo desembargador Saraiva. Sem modulação, porque ele não precisaria de curso, porém ressalvando a percepção implicitamente, naturalmente, daqueles que receberam de boa fé e trabalharam. Né? Aí Mas, de qualquer maneira... Está votado aqui no 16 dessa forma. Dessa forma. Agora, ele está expressamente destacando, e nem todos os destaques foram feitos. Sem a devida modulação, foi feito destaque quanto relação à questão salarial. E, de qualquer maneira, não deixa de ser uma modulação. Não é uma modulação expressa, ele não está fazendo referência, mas ele está modulando os efeitos, na minha percepção. Agora, mas isso será verificado. Destaque foi muito boa a observação de Vossa Excelência, mas esses processos, a sessão deles ainda não conclui. Tanto é que no caso do desembargador Saraiva, tem mais votos do que no processo da desembargadora Maria de Lourdes. O do desembargador Saraiva só tem 9 não proferidos. O da desembargadora Maria de Lourdes ainda tem 10 não proferidos. Então, na realidade, até o final da semana que verificaremos a questão do quórum. Então, resolvido, mais feito o registro das preocupações de Vossa Excelência. Nada mais havendo a tratar. Agradeço o registro, Excelência, e o destaque que foi feito pelo desembargador, né, antecipadamente, e vou verificar também, se for o caso, né? Após o encerramento, né, verificar o que é possível quanto aos efeitos. Obrigada. Não dá mais havendo a tratar na ordem judicial, declaro encerrada. Pode abrir a ordem. Sim, Excelência. Declaro aberta a ordem administrativa. Vindo da pauta anterior, na ordem administrativa, nós temos 5 processos de remoção, alguns por atividade e outros por merecimento. Ocorre que, em virtude de alguns colegas não terem conseguido ter acesso à pasta com todos os processos, foi solicitado o adiamento para a próxima sessão. E, tendo em vista a importância da matéria, ainda que 3 dessas remoções são por antiguidade, e então é o mais antigo, mas temos 2 remoções. Mas é a questão só da ordem de remoção, a gente não tem problema nenhum, a gente pode
alterar ali dentro, então para não ver como a gente submete todos à mesma situação. E então ficaremos para a próxima semana. Nesta pauta temos a homologação pela Corte do relatório da Secretaria de Auditoria Interna, exercício 2022. Homologo. Bem, todos Homologo. com exceção, então homologado, unanimidade. O desembargador Vigílio encaminhou o expediente como coordenador dos juizados especiais, através de ofícios 278 do corrente, pedido para, na qualidade de coordenador do juizado, o afastamento dos magistrados para participar do Fórum de Juizados Especiais do Estado do Rio Grande do Norte, que ocorrerá no dia 24 e 25 de agosto, na Escola da Magistratura. E estamos deferindo. Indago se algum dos colegas tem alguma consideração a fazer. Senhor presidente, só um registro antes que eu esqueça, que eu estou esquecendo na jurisdicional. Eu estou pedindo vista do 17, que trata de uma revisão criminal, também na pauta virtual, em que não está sendo conhecida. De maneira que eu estou pedindo vista de 17, que é aquele entendimento do desembargador Vigílio, louvável entendimento, mas estou pedindo vista só para registrar. Então, dos feitos que tínhamos aqui na ordem administrativa, eram esses. Indago se algum colega tem algum processo administrativo que independa de pauta. Mesmo. Vamos só agradecer, senhor presidente, aí a apreensão. E indicações e propostas. Inicialmente, congratulações pela passagem do natalício da doutora Elaine Cardoso, Procuradora-Geral de Justiça, que ocorrerá amanhã, dia 10 de agosto. Também, congratulações pela passagem do natalício da senhora Grace do Couto Moura, esposa do desembargador Amaury Moura, que também ocorrerá amanhã. Ainda moções de congratulações pela passagem do natalício do desembargador Aécio Marinho Armando da Costa Ferreira, que ocorrerão no domingo, dia 13 de agosto. Moções de congratulações também pela passagem do natalício do desembargador Vigílio Macedo, que ocorrerá na segunda-feira, dia 14. E na ocasião, gostaria também de registrar voto de profundo pesar pelo falecimento do Dr. Caio César Medeiros Moura, irmão do nosso decano, ocorrido no dia 2, próximo pretérito. Essas são as propostas da presidência. Desembargador Amaury, alguma comunicação ou proposta? Senhor presidente, eu me associei às proposições de Vossa Excelência, agradecer, no primeiro momento, congratulações pelo aniversário da minha esposa. Ocorre amanhã. E, por fim, também agradecer o voto de pesar em decorrência do lamentável falecimento do meu irmão. Inclusive, na oportunidade, senhor presidente, quero agradecer a todos os colegas o apoio e solidariedade que toda a família obteve dos colegas que estiveram lá presentes e todas as mensagens que recebi. Realmente um momento muito difícil, mas a fé e a força espiritual que o Deus nos concede haverá de superar. Mas fica o meu registro agora publicamente de agradecimento por todo o apoio e solidariedade que recebi dos colegas, servidores, enfim, apenas agradecer, senhor presidente. Alguns acontecimentos só nos resta aceitar e tentar superar, porque totalmente fora da nossa esfera. Desembargador Cláudio. Excelência, de um lado, parabenizamos os colegas
muito gentis, excelentes colegas, doutor Armando e doutor Aécio, a esposa do desembargador Amauri. Ao mesmo tempo registramos esse lamentável acontecimento, mas faz parte da vida, né? A perda de pessoas queridas e amigas. E nós abraçamos todos o desembargador Amauri e família pelo lamentável acontecimento. E, enfim, a vida continua. Era só, senhor presidente. Cláudio, também peço desculpa pelo lapso. Tem o seu cunhado também que faleceu nesses dias passados. Também gostaria de registrar o nosso voto. Já tinha passado, tinha sofrido um acontecimento trágico, né, recentemente. Sim. E desculpa a nossa falha aqui dentro. E feito o devido registro e a nossa solidariedade. Médico Valfredo da Costa Cirne, cunhado do desembargador Cláudio. Alfredo. Desembargador Expedito. Excelência, me acosto às palavras do desembargador Cláudio e agradeço a Vossa Excelência pelo voto de boa-vinda para o término das férias, Excelência. Desembargador João. Bem, senhor presidente, só me acostar às palavras dos colegas que me antecederam. Desembargador Vivaldo. Da mesma forma, Excelência, só me acosto às palavras dos colegas já proferidas. Desembargador Dilermano. Excelência, igualmente me acostar às palavras de todos os que me antecederam, e não sei se foi feito o registro. Se não fez, não é demais registrar que ontem transcorreu o aniversário da nossa secretária-geral, a doutora Andréa. Não sei se foi feito. Foi feito na sessão passada. Semana passada, né? Muito bem. Desembargadora Zeneide. Desembargador Gilson. Presidente, eu quero então apenas acompanhar as apresentações feitas pelos demais desembargadores e dizer-lhes da realização de correição nas comarcas de Florânia e Currais Novos nos dias entre 15 e 17 de agosto. Portanto, não comparecerei à próxima sessão, que ocorrerá no dia 16. Desembargador Glauber. Nenhuma proposição, senhor presidente. Somente ratificar já formuladas por Vossa Excelência. Desembargador Cornélio. Nenhuma, senhor presidente. Desembargadora Lourdes. Nenhuma, Excelência, só acompanhando as que foram feitas, tanto de parabéns como pelos sentimentos. Nós temos apenas um último registro, porque o desembargador Saraiva Sobrinho nos enviou uma comunicação que a decisão do ministro Cristiano Zanin, que proferida na verdade foi referente a um processo do qual ele foi relator. E na decisão restabeleceu uma decisão da Câmara Criminal aqui de Natal, que havia sido reformada pelo STJ. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.